Até agora, todos os seres têm apresentado alguma coisa superior a si mesmos. E vós, quereis o refluxo desse grande fluxo? Preferis tornar ao animal em vez de superar o homem? Que é o macaco para o homem? Uma irrisão ou uma dolorosa vergonha? Pois é o mesmo que deve ser o homem para o super-homem, uma irrisão ou uma dolorosa vergonha. Oi gente, eu sou Fernanda Novaes e esse é o Moça, Você é Cinéfila? Uma Odisseia no Espaço de Stanley Kubrick de 1968 talvez seja o maior filme de ficção já feito e certamente um dos mais filosóficos. Em imagens em movimento e quase sem diálogo, Kubrick captura todo o épico evolucionário da grande obra de Friedrich Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. De vermes a macacos, de macacos para humanos, Nietzsche acompanha o desenvolvimento da vida alegando que ainda não está terminada. Nós ainda temos um último estágio, o super-homem, um ser que olhará para a humanidade assim como a humanidade olha agora para os macacos. Mas Nietzsche nos diz muito pouco sobre como esse super-homem será, apenas que ele surgirá como um novo tipo de criança. Kubrick viu em Zaratustra a visão de um verdadeiro profeta e olhou para o futuro da tecnologia como resultado dessa visão. O desenvolvimento do filme é o mesmo da obra de Nietzsche, começando com os homens macacos, procedendo através da humanidade e finalmente culminando em uma nova forma além-humana, o Star Child, um planeta super inteligente. Quase 4 décadas depois, essa imagem notável continua a sobrecarregar o público com uma das imagens mais sublimes de todo o cinema. No entanto, nas próximas décadas, essa visão pode sair do reino da ficção científica e ir parar no reino de um fato científico. Alguns filósofos contemporâneos da inteligência artificial, como Ray Kurzweil e Hans Moravec, entendem que uma visão como a de Kubrick e Nietzsche pode em breve acontecer. Na verdade, Kurzweil afirma que por volta de 2045 poderemos testemunhar um novo tipo de nascimento chamado de singularidade, que marcará o início de uma nova raça de seres superinteligentes que Moravec apropriadamente a chamam de crianças da mente. E uma vez nascidos, é possível, como Nietzsche parece nos intimidar, que toda a humanidade será deixada para trás? Ou será que esse é o primeiro passo do nosso próximo estágio de evolução? O filme começa silenciosamente em planícies de 4 milhões de anos atrás, com The Dawn of Man. Uma caverna é habitada por um grupo de criaturas primitivas. Certa manhã, eles acordam e encontram do lado de fora da caverna um imenso monólito preto. O espectador sabe que foi colocado ali por alienígenas para iniciar o desenvolvimento das criaturas primitivas para humanos. Quase imediatamente, nós acompanhamos os efeitos começarem quando um macaco curiosamente brinca com um esqueleto, separa um osso e de repente percebe que este osso pode servir como uma ferramenta ou uma arma, permitindo-lhe golpear um macaco rival até a morte. A implicação aqui é que conhecimento, tecnologia, evolução e formas avançadas de violência são todas entrelaçadas. A cena seguinte é uma das mais famosas de toda a história cinematográfica e é definido como Alce Sprach Zarathustra, de Richard Strauss, também escrito como uma homenagem à obra-prima de Nietzsche, e disse que queria transmitir da música uma ideia do desenvolvimento da raça humana desde a sua origem, através das várias fases do seu desenvolvimento, religiosas e científicas, até a ideia de Nietzsche do super-homem. Todo o poema sinfônico é pretendido como uma homenagem ao gênio de Nietzsche, que encontrou sua maior expressão em seu livro Assim Falava Zaratustra. E de forma perfeita, Kubrick se move em câmera lenta e o triunfante macaco lança seu martelo de osso no céu. Então, em um corte de montagem, nós nos movemos há 4 milhões de anos para o futuro e o osso branco é transformado em uma nave branca em formato de osso flutuando no espaço. Da pré-história à era espacial, passamos do final de um último estágio da evolução para o final de outro estágio, dos últimos momentos do homem macaco para os últimos momentos da humanidade. E agora continuamos com uma poderosa forma de inteligência artificial, o HAL 9000. Que é o cérebro da nave espacial Discovery que transporta os astronautas Dave Bowman e Frank Poole. HAL é ao contrário de qualquer computador até então.
porque ele é mais do que capaz de passar no teste de Turing, em homenagem a Alan Turing, que desenvolveu o teste para determinar se o computador está consciente. Uma versão deste teste é dada explicitamente no filme quando um jornalista de televisão da Terra entrevista Hal. Ele faz a Hal uma série de perguntas esperando vê-lo apenas como uma máquina. No entanto, o entrevistador não consegue perceber a diferença entre Hal e um ser humano muito inteligente. Na verdade, Hal parece cordial e tranquilo, e até mesmo orgulhoso de nunca ter cometido um erro. Com toda a sua potência computacional e sua aparente humanidade, Hal finalmente vira-se contra a tripulação, matando todos, menos Bauman. E ele acredita que essa ação é essencial para concluir a sua missão, o verdadeiro propósito de que nem Bauman nem Poole conhecem. Agora Bauman deve enfrentar Hal em uma batalha de inteligência onde acaba ganhando quando lobotomiza Hal até o nível de um garoto de 3 anos. Com a mente de Hal completamente fora do caminho, Bauman pode ter o último acesso aos arquivos secretos sobre a missão que estão enterrados na base do cérebro de Hal. Ao saber sobre a verdade da missão, Bauman assume o controle da nave e parte direto ao monólito, passando por ele como uma estrela. A próxima sequência do filme nos insere em uma fantástica montagem de imagens caleidoscópicas e alucinógenas de mudanças de cores e sons. De repente isso para e Bauman se vê em um elegante quarto de hotel, onde vemos passar por vários estágios do envelhecimento. No último estágio de sua vida como homem, deitado em seu leito de morte no mesmo hotel, Bauman olha para cima e vê, ao pé da cama, um novo monólito. Agora Bauman, assim como o macaco do começo do filme, está preparado para sua final transformação. Mais uma vez, Zaratustra de Strauss se coloca em segundo plano com um recém-nascido super inteligente que vira gentilmente para nos olhar. Todo o processo que leva a esse Star Child é projetado e dirigido por uma raça escondida de alienígenas, mas nós os encontramos indiretamente quando descobrimos sobre a superfície da Lua o enorme monólito preto que parece ter sido deliberadamente enterrado. Essa descoberta é uma analogia de Kubrick à ideia de Nietzsche sobre a morte de Deus, quando toda a ciência coloca a religião em dúvida. Nietzsche desenvolve essa ideia em Zaratustra e também em A Gaia Ciência, onde um protótipo de Zaratustra chamado de Louco diz: "Para onde foi Deus?" gritou ele. "Já lhes direi. Nós o matamos. Vocês e eu. Somos todos seus assassinos." Nietzsche representa a era moderna do iluminismo, do secularismo e da ciência. Mas o verdadeiro ponto de virada provavelmente é Galileu. Que fizemos nós ao desatar a Terra do seu sol? Para onde se move agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para frente, em todas as direções? Existem ainda em cima e embaixo? Não vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã? E este é o começo da era do niilismo, marcado por algumas perdas. Como, por exemplo, as nossas considerações do passado, a ideia de que Deus nos criou para um propósito. Em vez disso, tudo agora parece contingente e evolutivo. Também não há certo ou errado dado por Deus para guiar nossas decisões diárias. Reconhecendo essas perdas, o Louco e Zaratustra determinam nossa era do niilismo e depois apresentam o antídoto necessário. Como o Louco diz: "Como nós, os assassinos de todos os assassinos, nos consolaremos? Não é a grandeza desta ação grande demais para nós? Não devemos nós mesmos tornarmos deuses simplesmente para parecer digno disso?" Em outras palavras, devemos transferir todo o poder sublime e sobre-humano do Deus do próximo mundo de volta para este mundo. E devemos criar por nós mesmos a criação de um super-homem. Como Zaratustra diz: "Deus é uma conjectura, mas desejo que suas conjecturas não atinjam além de sua vontade criativa. Você poderia criar um Deus? Então não fale comigo de nenhum Deus. Mas você pode muito bem criar um super-homem." No filme, a descoberta do monólito da Lua encerrou o caso em relação à religião, porque agora sabemos que Deus não nos criou. Nós sabemos quem são nossos criadores e designers, ou seja, os alienígenas. Além disso, com a descoberta da nossa verdadeira natureza e dos nossos verdadeiros criadores,
vem um encobrimento político, o que faz clara analogia ao acobertamento em Roswell, Novo México, em 1947, onde uma nave alienígena supostamente caiu, que levou à versão de Kubrick de um encobrimento político de uma nova descoberta científica envolvendo ambos os planetas e alienígenas, isto é, o monólito enterrado na Lua. O encobrimento de Kubrick é uma mentira nobre no sentido de Platão na República. Os intelectuais de elite devem criar e manter uma criação baseada na religião para manter as pessoas seguras e estáveis. Em 2001, isso assume a forma de governo que mantém em segredo o monólito enterrado, que é prova positiva da existência de alienígenas que semearam a Terra, dirigiram nossa evolução e provavelmente continuam nos direcionando. Depois de estabelecer a morte de Deus, Kubrick parte para o próximo estágio de evolução em Zaratustra, ou seja, os homens superiores, que, de acordo com Nietzsche, aceitam a morte de Deus. De fato, tendo superado a nobre mentira religiosa, os homens superiores de Kubrick se sentem incrivelmente livres e agora estão confiantes de que podem criar um novo tipo de sociedade, uma inteiramente sem mentiras. Este é o Iluminismo, um projeto que irá libertar todo o resto da humanidade da escuridão da Idade Média. Como Nietzsche, Kubrick também separa os homens superiores do rebanho e coloca-os literalmente mais altos no espaço. Os homens superiores de Kubrick são os astronautas Dave Bowman e Frank Poole. E aqui, Kubrick fornece uma reviravolta em relação à visão de Nietzsche. Em Nietzsche, os homens superiores devem deixar para trás o mundo de Deus no céu e se tornarem mestres da Terra. Mas em Kubrick é ao contrário. Os homens da Terra deixam a Terra para se tornarem mestres dos céus, essencialmente tomando o lugar de Deus nas estrelas. Apesar dessa reviravolta, no entanto, é importante apontar que os homens superiores de Kubrick ainda são muito parecidos com os de Nietzsche, na medida como eles representam os valores do iluminismo e a visão da humanidade como uma substituição por Deus. Os astronautas estão claramente comprometidos com a democracia, a ciência, a tecnologia, e de fato esses homens superiores são impressionantes. Certamente o melhor que a humanidade tem a oferecer na visão de Kubrick, assim como no de Nietzsche. Ainda assim, os homens superiores estão condenados tanto em Nietzsche quanto em Kubrick. Eles estão condenados a se tornarem o que Nietzsche chama de últimos homens. Resumidamente, o último homem reflete o homem da modernidade, aquele que não é capaz de rebaixar a si mesmo e verificar o que é baixo em sua própria natureza. Sendo justamente em função disso que Nietzsche propõe uma superação deste homem e nos sugere o além do homem ou o super-homem. Tenha em mente que o objetivo final dos homens superiores, ou o objetivo do iluminismo, era meramente a libertação da humanidade da velha nobre mentira e o estabelecimento de uma sociedade secular. De acordo com Nietzsche, ainda temos um último estágio de descendência antes que a ideia do super-homem possa se apossar das nossas mentes. E como Deleuze coloca, além do último homem, então, há ainda o homem que quer morrer. Esse estágio antes do super-homem é sinalizado em Zaratustra por um personagem que é um equilibrista. Ele executa uma ação nas alturas para algumas pessoas, mas de repente cai. Ao vê-lo lá, Zaratustra vai até ele e cuida dele. O equilibrista tá pronto para morrer e na verdade ele quer morrer, mas ele diz para Zaratustra que tá com medo de ir para o inferno e conhecer o diabo. Zaratustra logo pensa que ele ainda está dentro da velha nobre mentira. Então Zaratustra diz para ele que não tem diabo e nem inferno, e ele olha para Zaratustra aliviado, como se já soubesse disso, mas que precisava ouvir novamente. Então ele diz para Zaratustra: se você fala a verdade, não perco nada quando perco a vida. Em Zaratustra, a corda é um símbolo da humanidade. E então, quando o equilibrista cai para sua morte e deseja morrer, isso significa que a própria humanidade está descendo, como consequência do niilismo que começou com a morte de Deus. Kubrick se apropria claramente dessas duas ideias nietzschianas do último homem e o equilibrista. No filme, Poole também cai para a morte porque Hal desconecta a corda e assim todo o seu suporte de vida. Além disso, em termos do uso de Kubrick do texto de Nietzsche, Bowman vai para o Poole, desconectado em uma nave espacial, pega-o com braços mecânicos
e o transporta de volta pelo espaço, muito parecido com o que Zaratustra faz quando pega o cadáver do equilibrista e leva-o por cima do ombro. O ponto sobre Bauman ser um personagem neo-Zaratustra, no entanto, não deve ser levado longe demais. Seu papel pode ser visto mais explicitamente como o do homem superior que desce ao estágio do último homem. Nós vemos esse papel especialmente depois que Bauman passou pelo portal monolítico e de repente aparece em um confortável quarto de hotel. Como o último homem de Nietzsche, Bauman não é mais um homem superior. Seu traje espacial emitido pelo governo foi transformado em um manto noturno. Ele não come mais a comida pré-embalada no Discovery, destinada apenas a mantê-lo saudável e focado em sua missão. Em vez disso, ele gosta de boa cozinha e vinhos. Ele está em decadência e desfrutando como o último homem seus pequenos prazeres. Ele vive isolado do resto da humanidade e é literalmente o último homem do espaço. Bauman continua essa descida até o último homem, até que ele está muito velho em seu leito de morte, querendo ceder à morte, assim como equilibrista. É claro que existe a tentação de não conceber Bauman como equilibrista, porque Poe é tão claramente esse personagem, mas é importante ter em mente que Bauman também realiza uma caminhada na corda bamba. Ele viaja pelo espaço para recuperar Poe e então deve fazer uma caminhada espacial adicional extremamente traiçoeira no casulo, através das portas do compartimento e através de um abismo. De fato, tanto Poe como Bauman passa de homens superiores a equilibristas, só que Poe não passa ao estágio do último homem. Finalmente, em uma cena quase totalmente tirada de Nietzsche, vemos o Bauman erguer os olhos para encontrar o monólito preto final sobre ele, exatamente da mesma maneira que Zaratustra surge no momento da morte do caminhante na corda bamba para ficar em cima dele. O monólito veio para transformar Bauman na Star Child, assim como Zaratustra veio à humanidade para nos preparar para avançarmos para a próxima etapa do super-homem. Tanto em Zaratustra quanto em 2001, é somente depois que a humanidade completa sua descida às trevas que podemos nos mover para outro plano de existência. Precisamos primeiro ver o limite do projeto dos homens superiores, antes que uma nova forma de existência seja possível, mesmo que apenas em princípio. Devemos assistir a um ideal falhar completamente antes que outro deva ser totalmente compreendido e alcançado. Nós não somos, no filme, motivados pela morte de Deus ou seu consequente último homem. A morte de Deus, o último homem, a corda bamba aparecem no filme e são claramente partes integrantes do enredo. Mas nem o niilismo e seu último homem como consequência parecem motivar a vinda do Star Child. Em outras palavras, o 2001 de Kubrick, em contraste com Zaratustra de Nietzsche, não é uma história sobre o niilismo moral. Em vez disso, 2001 é sobre metafísica e epistemologia. Metafisicamente, os alienígenas construíram tudo, começando com um maciço monólito preto que acelera o desenvolvimento dos cérebros primitivos dos macacos. No entanto, essa influência direta rapidamente se torna indireta. Aparentemente, os alienígenas nos projetaram para nos tornarmos inteligentes por meio da tecnologia. Consequentemente, ficamos curiosos sobre anomalias como os monólitos e os próprios alienígenas. Na transição de Bauman para o Star Child, essas duas formas de influência direta e indireta se aglutinam. Bauman é designado, devido a um projeto alienígena, para conhecer a mente de Hal e conhecer o funcionamento interno do monólito. E ele prossegue para completar sozinho a sua missão, mesmo depois que toda a sua tripulação foi assassinada, e isso sem permissão ou direção da Terra. Enquanto ele faz isso, os alienígenas e o monólito agem diretamente na mente de Bauman e o transformam no Star Child. Parece bastante implausível que apareça no horizonte, além do céu azul, um ser motivado pelo niilismo do último homem, e que torne a humanidade tão primitiva quanto os macacos são para nós, assim como prediz Nietzsche. Nós podemos ter descoberto uma espaçonave Roosevelt e certamente há muitos avistamentos de OVNIs ao redor do mundo. Mas esses fatos juntos não chegam à conclusão de que uma raça alienígena tem guiado toda a humanidade e, consequentemente, o processo evolutivo. A visão de Kubrick da inteligência artificial, no entanto, é uma história completamente diferente. Hal, embora não seja um super-homem ou uma supramente, é certamente superior aos homens em inteligência, pelo menos em alguns aspectos. É verdade que Bauman supera a Hal, mas a ideia de uma entidade do tipo Hal que é mais inteligente que os humanos é uma possibilidade real para a nossa espécie.
Em nossa sociedade altamente tecnológica, já dedicamos grandes recursos e poder intelectual para a busca de uma mente como a de Hal. Mas não fazemos isso porque temos um vazio niilista, nem porque estamos sendo guiados por alienígenas. Pelo contrário, fazemos isso porque as nossas mentes estão intrinsecamente ligadas à tecnologia. Na verdade, não estamos tão longe de Hal no momento. Nenhum computador ou personalidade artificialmente inteligente pode passar no teste de Turing como Hal, e certamente nenhum é tão carismático. Mas a habilidade de xadrez de Hal já está ao nosso alcance. Poe e Hal jogam um jogo amigável de xadrez e Hal ganha, o que é um presságio do assassinato de Poe por Hal. Na época do lançamento do filme, tal jogo era mera ficção. Em 1968, os computadores eram mais teoria do que prática, era mais ficção científica do que realidade doméstica. Mas, claro, tudo mudou em 1989, quando um computador chamado Deep Blue venceu o campeão mundial Garry Kasparov em um jogo de xadrez. Todos ficaram chocados, todos exceto Ray Kurzweil, que havia previsto precisamente um evento como esse uma década antes. O que Kurzweil estava fazendo era simplesmente extrapolar a lei de Moore, que afirma em termos gerais que o poder do computador dobra a cada 18 meses. Essa lei rege virtualmente tudo o que ocorre hoje na tecnologia de computadores, e como a tecnologia de computação governa grande parte da evolução da ciência, a comunidade científica também presta muito atenção. Uma última questão se apresenta, considerando de que a visão de Kubrick possa se concretizar. Por que Kubrick, um homem extremamente consciente do futuro da tecnologia, usa a ideia de alienígenas como a força motriz por trás da evolução humana? Alguns diriam que os monólitos podem representar a própria chegada da tecnologia humana. Afinal de contas, a cena dos humanos macacos fazendo um salto evolutivo com a descoberta de ferramentas não é tão difícil de imaginar como verdadeira sem os alienígenas e monólitos. Mas se os monólitos de Kubrick e os alienígenas que os controlam são apenas metáforas para a tecnologia e a inovação humana, que tal o monólito lunar ser deliberadamente enterrado? Quem mais teria sido capaz de enterrá-lo no espaço senão alienígenas? Os alienígenas podem não ser oniscientes e onipotentes, mas Kubrick lhes dá muitas das propriedades da velha visão de mundo. Eles não são apenas designers, mas também criadores, guiando seus projetos criados em direção a uma nova e mais alta forma de ser. Eles também são, como Deus, bastante misteriosos. De fato, Kubrick os apresenta da melhor forma por não apresentá-los, nos mostrando apenas os monólitos e seus efeitos, dando a 2001 um atrativo ar de mistério. Mas a introdução de um novo tipo de Deus extraterrestre deve, em última análise, tornar os homens superiores de Kubrick, último homem e equilibrista, conceitualmente claros reflexos das personalidades de Nietzsche, nas quais eles são tão claramente baseados. Bom, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Eu pretendo fazer mais vídeos como esse, então é preciso que vocês me digam aqui nos comentários se vocês gostaram sobre esse tema, sobre filosofia e cinema. E espero que eu tenha contribuído de certa forma. Vou deixar todas as referências aqui embaixo na descrição e até a próxima!